Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui, eu e a Cristi, para mais uma vez compartilhar com vocês um pouco de conteúdo sobre negócios e vida. E especificamente hoje nós gostaríamos de falar sobre constelações. As constelações é um movimento que iniciou bastante focado nas questões familiares. E ao longo do tempo, todo o sistema de conhecimentos das constelações familiares foi sendo levado para o âmbito organizacional, né? E também, paralelamente a isso, as constelações estruturais vieram a trazer uma outra abordagem mais relacionada à própria posição e configuração, né, o que se chama a geografia das constelações, o que tornou ela muito apropriada à parte empresarial ou organizacional, como a gente fala, né? Então hoje a gente queria falar para vocês um pouquinho sobre a constelação aplicada aos negócios. É isso, Cristi? É isso. E a gente está muito aqui entusiasmada de compartilhar com vocês, porque a gente tem percebido que esse movimento das constelações, como a Márcia disse, começou muito no âmbito familiar, né? E é bacana também porque as pessoas usam essa abordagem como meio de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e agora tem despertado interesse nas organizações, principalmente no negócio em si, quando empreendedores, né, ou empresas familiares, ou até organizações percebem que existe às vezes alguns impedimentos no que a gente chama de emaranhamentos sistêmicos que impedem o negócio, por exemplo, crescer, se desenvolver na potência que eles sabem que tem, né, Márcia? E aí é muito interessante porque no primeiro momento as pessoas às vezes podem ter uma certa resistência, principalmente quem conhece já bem constelação familiar, para saber como é que a gente aplica isso nas organizações. E por incrível que pareça, com a nossa experiência, né, Márcia, as empresas têm se aberto para isso, porque essa questão da constelação organizacional estrutural, que não é fenomenológica, que é a base das constelações familiares, tem contribuído para aplicar e as pessoas verem resultados imediatos. E imediatos em qual sentido? Porque é fácil perceber através, por exemplo, do que a gente aplica de exercício sistêmico, um exemplo concreto, né? Uma situação de uma empresa que tem uma equipe que ela gera um resultado lucrativo, porém as pessoas não confiam entre si. O que a gente começa a perceber? Através dos exercícios sistêmicos, quais são os princípios sistêmicos, seja da ordem, seja do pertencimento ou do equilíbrio do dar e receber, está sendo negligenciado ou não está sendo considerado, que impacta, por exemplo, na desconfiança dos membros entre a equipe. E uma outra coisa que acaba sendo importante é que as constelações, né, elas trazem uma espécie de desvelamento de algumas coisas que muitas vezes não estão explicitadas, né? E isso, como falamos, começou com a parte familiar, mas aos poucos, através principalmente da constelação estrutural, foi possível perceber que se consegue achar, né, dentro de um campo, como a gente chama, né, comum, se consegue achar as informações necessárias para muitas vezes desvelar ou revelar, né, essas questões que não aparecem no dia a dia das pessoas, ou simplesmente aparecem como conflitos, ou simplesmente aparecem como problemas, ou aparecem como questões que as pessoas esforçam-se e não conseguem efetivamente encontrar uma causa que justifique aquele resultado tão difícil de ser alcançado. Então, quando a gente fala, né, da nossa experiência em constelações, é porque com a constelação estrutural também a gente consegue fazer um trabalho bem apropriado, né, ao âmbito organizacional, vamos dizer assim, e também consegue contribuir com as questões de negócios, porque toda a questão de negócios que acaba sendo difícil ou de resolver ou de compreender, ela pode estar emaranhada, né, como a Cristi falou, em alguns dos princípios sistêmicos
que inclusive a gente já comentou em outros vídeos que a gente fez falando de liderança sistêmica e de equipe sistêmica, acaba batendo então em alguma questão desses princípios, porque as 3 leis sistêmicas, elas são justamente, né, o embasamento para a gente poder ver todo o sistema funcionando, né? E essas leis têm que estar sendo respeitadas para que então a gente consiga ter como se fosse um fluxo sistêmico, né? Para que as coisas comecem então a encontrar lugar. É dessa forma que a gente fala. Legal. Então, se você é um dono de negócio, um empreendedor, ou simplesmente tem uma curiosidade para entender o que é a constelação organizacional, fique atento, fique atenta, porque a gente em breve vai fazer alguns grupos abertos para você que quer experimentar e que às vezes não teve oportunidade, porque esses trabalhos organizacionais muitas vezes são feitos dentro do negócio, dentro da empresa. E agora a gente está preparando, estruturando essa experiência também para pessoas que ainda não tiveram oportunidade de experienciar e trazer um tema do negócio ou do sistema para vivenciar mesmo, né, Márcia? Num exercício sistêmico e perceber o quanto que é efetivo para esse desvendar os pontos cegos organizacionais que muitas vezes não estão acessíveis a fatos mesmo visíveis, mas que estão impactando no desenvolvimento do negócio, no crescimento e até mesmo na lucratividade do negócio. Então, gente, nós gostaríamos de convidá-los a seguir acompanhar o nosso canal Negócios e Vida no Telegram e também nos seguir nas redes sociais do Instagram. Sim, do LinkedIn, né? No Instagram vocês vão me achar como @cris.mentora e eu marcia.dias.p.dias e no LinkedIn Cristi Ballerini Portela Ferreira e Márcia Pereira Dias. Esperamos ver você em breve e fique atento que teremos mais novidades por aí. Um abração e até mais. Até mais.